Fala, meus queridos, como vocês estão? Vamos aqui para a nossa última aula sobre deontologia. Conhecemos ao Deus Pai, aquele que abrange a nossa vida cristã, aquele que nos encontrou, aquele que nos salvou. É interessante você deixar o seu like, você se inscrever, você ativar a notificação para os nossos próximos estudos. Creio que Deus tem muito a falar aos nossos corações de uma maneira simples e sobrenatural. Dessa maneira, eu quero iniciar esta última aula lendo uma frase que um autor diz, é assim: conhecer a Deus é crucialmente importante para a nossa vida. Para quem não conhece a Deus, o mundo é um lugar estranho, louco, penoso é viver nele, e algo de decepcionante e desagradável. Despreze o estudo de Deus e você estará sentenciando a si mesmo a passar a vida, as tropeções como um cego, como se não tivesse nenhum senso de direção e não entendesse aquilo o que o rodeia. Deste modo poderá desperdiçar sua vida e perder a sua alma. Veja que interessante que esse autor diz. Quando paramos para estudar a teologia, quando paramos para estudar a palavra de Deus, nós vemos que o quanto é importante entendermos o Deus que nós adoramos. Nós buscamos um Deus, nós vamos à igreja, nós participamos dos eventos da igreja, da juventude, do corpo de Cristo, mas nós sabemos exatamente o Deus que nós adoramos, é o Deus da Bíblia. O Deus que nós buscamos é o Deus bíblico, é o Deus real que governa todas as coisas, o governante supremo. Então, assim, o intuito de nós estudarmos sobre teontologia é entendermos mais sobre o ser de Deus, a identidade de Deus, é meditarmos e refletirmos o poder e a ação dele em nossa vida, na vida da humanidade, na vida do corpo de Cristo, na vida de cada um de nós. Se você está assistindo primeiramente esse vídeo, assista às aulas anteriores. Eu creio que são aulas edificantes, são aulas que eu não brando muito sobre palavras difíceis, assuntos complexos, mas apenas pego alguns princípios que rodeiam esse assunto da teontologia, do estudo do ser de Deus, do Deus Pai, e medito com vocês. Então, assim como as outras aulas, essa aula vai ser parecida. Vamos falar um pouco da ação trinitária na salvação. Como eu havia falado para quem me acompanha no Instagram, eu falei que nós iríamos citar sobre Trindade, iríamos falar sobre Trindade, porque quando falamos do ser de Deus, quando falamos de teontologia, quando falamos do estudo do Deus Pai, é impossível, não há possibilidade, não há sentido se não citarmos a Trindade. Vamos falar um pouco sobre a teologia na vida cristã, o quanto ela é importante. Nós já iniciamos também falando disso, né? A importância da teologia na vida cristã. Vamos falar um pouco mais sobre isso mais na metade da nossa aula. Transformação da humanidade, a ação da teontologia, a ação da paternidade de Deus, do ser de Deus na humanidade. E o nosso caminho com Jesus. Vamos para o nosso primeiro tópico. Porque nós estamos estudando, estamos meditando na teontologia. A teontologia é a ciência que estuda a natureza, a existência de Deus, como foi citado nas aulas anteriores. Por que estudarmos essa doutrina? É porque é para conhecermos o Deus Pai. É essencial para entender a fonte da vida, do amor e da salvação. A teontologia fornece uma base sólida para a oração, a adoração e a obediência, nos ajudando a sermos cristãos
cristãos melhores, crentes melhores, para nos relacionarmos mais profundamente com Deus. E também é um fundamento da nossa fé. É como se nós estivéssemos construindo uma casa, e essa casa é necessário termos a teontologia instituída em nosso ser. Entendermos um pouco mais todos os dias, ou sempre quando possível, sobre quem é o Deus Pai, quem é o ser de Deus, quem é o próprio Deus em seu conjunto trinitário. Ele sendo um com o Deus Filho, ele sendo um com Deus Espírito Santo, porque os três são um e um deles é só Deus. Os três são um. Então, quando dizemos Deus, estamos dizendo Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Talvez no início, no começo da nossa fé, temos a dificuldade de entender o que é a Trindade. A Trindade, ela é muito mais complexa do que eu poderia explicar aqui, mas o que a Bíblia nos mostra é que Deus, quando dizemos Deus, estamos expressando Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus Pai é representado pelo Deus Filho, e Deus Filho tem a ação no Espírito Santo. Jesus Cristo, quando falamos que Jesus habita em nós, que Jesus nos alcançou, que Jesus nos tocou, é o Espírito Santo em nós, mas o Espírito Santo é Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus. E por mais complexo que pareça, Deus é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo são pessoas distintas, são pessoas separadas e juntas. Os três formam um, os três são um conjunto. Nenhum é maior que o outro, nenhum é menor que o outro, em autoridade, em poder, em ação. Pois os três são um, os três são o nosso Deus, a quem nós adoramos, a quem nós glorificamos, a quem nós amamos e dedicamos a nossa vida. Deus Pai na Trindade é a primeira pessoa da Trindade, distinta do Filho e do Espírito Santo, assim como dizemos, mas unida em uma só natureza divina. Ele é a origem da divindade, gerando o Filho eternamente e procedendo o Espírito Santo. A unidade e a distinção. A teontologia mantém a unidade e a distinção entre as três pessoas da Trindade, evitando erros como o modalismo. Cada pessoa atua em harmonia, revelando o amor perfeito e o governo soberano de Deus. Agora, essa ação trinitária na salvação. O envio do Filho. João 3,16 afirma que Deus enviou o seu Filho. Deus Pai enviou o seu Filho ao mundo para que todos que nele creem tenham a própria vida eterna. E este ato de amor demonstra a iniciativa do Pai na salvação da humanidade. Ou seja, já vemos a ação do Pai agindo no Filho, contribuindo juntamente com o Espírito Santo. Amor iniciativo de Deus é uma expressão paterna. A teontologia revela que a salvação é um ato do amor iniciativo do Pai. Ele não se mantém distante, mas intervém na história humana para resgatar os seus filhos. Por isso que quando Jesus sobe, ele envia o Espírito Santo, porque o Pai também nos envia ele para nos consolar, o Espírito Santo, guiar e santificar os crentes. O Espírito Santo aplica a salvação, tornando possível a comunhão com Deus. A harmonia trinitária nessa ação da salvação, ação do Pai, Filho e Espírito Santo perfeitamente coordenada. O Pai planeja, o Filho executa e o Espírito Santo aplica a salvação, formando uma sinergia divina. Ou seja, Deus nos envia o Filho aplica a obra da redenção completa. Aí vamos falar sobre soteriologia. Então, aí quando o Filho executa, o Espírito Santo aplica, formando assim a sinergia divina. E vemos também, de forma trinitária, a harmonia do plano redentivo.
que é o que citamos por último. Na obra da criação, redenção e consumação, Pai, Filho e Espírito Santo atuam em harmonia perfeita. Essa cooperação divina assegura que a salvação seja integral, abrangendo eleição, justificação, santificação e glorificação. Eu não estou aqui apoiando ou definindo a crença no que chamamos da doutrina da eleição, mas a eleição que cito aqui é em torno daquilo que, quando somos encontrados por Cristo, então somos eleitos em Jesus. Não estou apoiando, não estou discordando e nem apoiando a doutrina da eleição, mas estou dizendo apenas que a eleição faz parte da redenção, de uma forma que depende de Cristo nos encontrar, nos chamar, nos resgatar da escuridão eterna. Então, temos, enfim, falarmos sobre a teontologia na vida cristã. Oração ao Pai. Quando oramos a Jesus, nós buscamos nos interagir com o Pai. Na teologia, nós buscamos nos interagir com o Pai, buscá-lo, adorá-lo, louvá-lo. E dessa maneira, quando conhecemos melhor o Pai através da teontologia, nós temos uma especificação. É como se a gente conhecesse mais intimamente alguém, e quando vamos conversar com aquela pessoa, nós conseguimos entender a forma e a ação que ela vai agindo com a gente consegue entender se ela está brava, se ela está agitada, se ela está feliz, e brincamos, sorrimos juntos, nos divertimos juntos, então estamos ali expressando uma intimidade. Quando conhecemos a teontologia, estudamos sobre o ser de Deus, sobre o Deus Pai, sobre a paternidade de Deus, entendemos sobre a Trindade, sobre a ação trinitária na salvação, nós conseguimos ter um conhecimento mais profundo do amor, da graça, da misericórdia, da salvação de Cristo Jesus em nossa vida. Então, a nossa oração a teontologia transforma a nossa oração, tornando um diálogo confiante e íntimo. Jesus ensinou aos discípulos a orar Pai Nosso, revelando a intimidade possível com Deus. Ou seja, agora nós temos a identidade filial. A adoção filial dá aos crentes uma nova identidade, segurança e liberdade para servir a Deus. Essa relação com Deus, com o Pai, dissolve medos e motiva uma obediência graciosa. Veja que esse conhecimento da teontologia do Deus Pai, da ação de Deus na salvação dos seus filhos, nos aplica a fé, santidade e confiança. Ou seja, através do conhecimento da teontologia, nós temos ela nos revela os atributos do Pai, como onisciência e onipotência, ou seja, todo o conhecimento, todo o poder, fortalecendo a fé dos crentes em meio às crises e desafio da vida. Santidade e imitação. Conhecendo a santidade do Pai, os crentes são motivados a viver uma vida santa, imitando a perfeição de Deus em suas ações e atitudes. Dessa maneira, nós vemos que quando conhecemos melhor a Deus Pai, quando conhecemos melhor o Deus que nós adoramos, ser o Deus da Bíblia, a ação do Espírito Santo em nós, promovendo em nossa vida uma busca pela santidade e pela imitação de Jesus. Nós vamos imitar Jesus, nós vamos querer buscar na palavra de Deus princípios para sermos mais parecidos com Jesus. Ou seja, vamos tentar agir de uma maneira que expresse Jesus. Nós vamos amar os nossos inimigos. Nós vamos pregar o Evangelho com a nossa forma de viver. Nós vamos expressar o Evangelho ao qual nós cremos com as nossas atitudes, escolhas e ações. E por último, a confiança em Deus. Quando conhecemos melhor a Deus Pai, nós sabemos que Ele é um Pai. E um Pai que ama seus filhos, os protege, os guarda e os guia. E é isso que Deus Pai, que o próprio Deus em todo o seu ser faz para conosco. Ele nos ama e por isso Ele nos guarda, Ele nos guia e Ele trabalha em nossa vida para o nosso bem. Transformação da humanidade. Desafio do antropocentrismo. O que é o antropocentrismo?
Antropocentrismo, antropos significa humano, ser humano. Centrismo, centro, ou seja, é o ser humano se colocando no centro do universo. É ele colocando como se o único. René Descartes tinha a teoria que se ele pensava, ele logo existia. Ou seja, ele colocava, ele atribuía a sua existência ao seu próprio pensamento. Ele tinha a visão direta em ser, em pensar. Ou seja, ele se colocava como a origem de existência. Deus nos mostra na sua palavra que ele é o centro. Ou seja, o cristianismo aplica o teocentrismo. Teo, Deus. Centrismo, centro. Deus é o centro de todas as coisas. Quando somos tocados e alcançados por Jesus Cristo, a nossa cosmovisão, ou seja, visão do universo, visão de todas as coisas, é transformada através da palavra. E agora nós vemos a vida, o nosso viver, através do teocentrismo. A desconstrução do antropocentrismo. A teontologia desafia o antropocentrismo moderno, afirmando que Deus, não o homem, é o centro da realidade. Isso desestabiliza valores como egoísmo e consumismo, promovendo uma vida centrada em Deus. Vamos redefinir os valores que talvez muitos de nós ainda temos, que é a reordenação de prioridades. Centrar-se no Pai reordena as prioridades da vida, transformando o trabalho em adoração, família em discipulado e lazer em descanso em Deus. Propósito eterno. O propósito da vida deixa de ser a autoafirmação para tornar-se a glória do Pai. Ou seja, eu busco uma vida profissional de sucesso para a glória de Deus. Eu busco talvez um relacionamento de sucesso para a glória de Deus. Eu busco talvez me divertir num esporte, em alguma coisa do tipo, para a glória de Deus. Isso é a ação em muitos aspectos, porque essa visão do propósito eterno gera uma ética transformadora em todos os aspectos da vida, incluindo mercado, política e artes. Vida com sentido. A existência adquire sentido eterno, quando alinhada com o propósito divino. Cada ação pode agradar ao Pai e contribuir para a expansão do reino de Deus. Ou seja, agora com a nossa cosmovisão cristã, ou seja, com agora a nossa visão em Cristo Jesus, a nossa visão na cruz, a nossa vida, o nosso agir é sempre em busca de agradar ao Pai. Não a nossa satisfação, mas agradar ao Pai. E quando essa vida se torna algo normal, agradar ao Pai, viver uma vida agradando ao ser de Deus, simplesmente a nossa satisfação se torna isso. Porque quando buscamos a santidade, buscamos agradar ao Pai, isso se torna algo que faz parte dos filhos de Deus. Isso se torna algo satisfatório, porque por muitas vezes, quando ainda a carne fala mais alto, fazer certas coisas ainda é a nossa satisfação, deixar de fazer certas coisas ainda é a nossa satisfação. Mas quando nós trabalhamos uma vida para agradar a Deus, estamos aplicando em nossa história a nossa satisfação em Jesus Cristo. Transformação social. A teontologia promove uma transformação social profunda, pois quando o Pai está no centro, os valores humanos são redefinidos e a comunidade é fortalecida. É interessante que quando Deus entra no coração de uma pessoa, Deus resgata a vida de uma pessoa. Essa pessoa, mesmo sem querer, o Evangelho se expressa. Mesmo sem querer, o poder de Deus se expressa. Humildade, adoração e dependência. É o que gera a teontologia. É o que gera conhecermos mais de Deus. Reconhecer o Pai como Criador e sustentador gera humildade profunda. Somos pó amado, totalmente dependentes da graça e cuidados de Deus. 2. Dependência e liberdade. A dependência do Pai não é fraqueza, mas uma postura sábia que liberta da ansiedade. Pois Deus cuida melhor de nós do que poderíamos cuidar de nós mesmos. Olha que interessante esse assunto, antes de entrarmos no nosso último tópico, sobre um caminho com Cristo. Deus é perfeito, Deus é imutável, Deus é bom. Quando falamos que Deus é bom, independente se é Ele na visão de justiça, na visão de ira, na visão de amor, na visão de santidade,
Deus é bom. Porque Deus é um ser imutável. Deus é um ser que eu poderia dizer que é o único ser que é imutável. Deus não muda. Ele tem os seus atributos, suas características, sua perfeição. Não há situação, não há momento, não há tempo que ele muda, pois ele é perfeito, único, imutável e eterno Deus, a qual nós adoramos. Por isso, quando nós dependemos, nos asseguramos nele, nós podemos dizer o que o salmista vai dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? A teontologia fundante da teologia. Teontologia seria um início, uma apresentação para começarmos a compreender a teologia. Fundamento da teologia. Toda a doutrina cristã flui da natureza do Pai. Sem sua soberania, não há predestinação. Sem seu amor, não há expiação. A teontologia é o alicerce da teologia cristã. Alinhamento da vida. A teontologia alinha o coração e a mente com a realidade última, impedindo desvios como o pietismo vazio ou o ativismo desgovernado. Conhecer o Pai é o começo e o fim da teologia. Prevenção de erros. A teontologia ajuda a evitar erros doutrinários, mantendo a unidade, a distinção entre as três pessoas da Trindade. Ela garante que a adoração seja correta e verdadeira. Alinhamento com o propósito divino. Narrativa bíblica. Quando a humanidade reconhece o Pai, sua história alinha-se com a metanarrativa bíblica. Criação, queda, redenção e restauração. Isso gera esperança escatológica, ou seja, do fim dos tempos, e a participação do reino de Deus. E uma missão transformadora. A missão cristã deixa de ser apenas um projeto. A missão cristã deixa de ser apenas um projeto humanitário para tornar-se uma participação no coração trinitário. A igreja vive em uma comunidade preview do reino, anunciando a glória do Pai. Veja, usando aí uma palavra moderna, preview, ou seja, é uma imagem, é uma pré-representação do reino de Deus. Nós, como igreja, como filhos de Deus, representamos o reino dos céus. Por isso, o apóstolo Paulo nos chama de embaixadores do reino de Deus. Conhecer e prosseguir em conhecimento. Oséias, capítulo 6, verso 3, nos exorta a conhecer e prosseguir a conhecer ao Senhor. A teontologia é uma jornada de amor eterno, onde cada dia oferece oportunidade de conhecer mais profundamente o coração do Pai. Eu espero que este estudo tenha fornecido a vocês, a cada um de vocês que participou juntamente comigo, um anseio por conhecer mais de Deus, por conhecer mais a paternidade de Deus, por buscar mais a presença de Deus. Porque toda palavra, toda pregação, todo estudo bíblico deve nos guiar à adoração, ao louvor e a clamarmos mais por Jesus e menos de nós. Quando falamos de paternidade de Deus, falamos de um Pai perfeito, de um Rei perfeito, de um glorioso Filho e Espírito Santo. Jesus Cristo nos amou naquela cruz e nos convida a buscar mais dele e menos de nós. A buscar o seu Evangelho, a sua palavra, o seu conhecimento. Porque a ele a glória, a honra e o louvor e toda a adoração. Vamos orar para finalizar esta aula. Senhor Jesus, permita-nos conhecer mais de Ti, cada dia mais. Que o Senhor venha falar aos nossos corações mais e mais sobre Ti. Sabemos que a nossa caminhada não será fácil, como diz a Sua palavra, mas nós não vamos desanimar por causa disso. Porque agora que nós conhecemos mais de Ti, nós temos certeza, nós temos bom ânimo, porque o Senhor está conosco. Nós nos alegramos, porque o Pai perfeito, o Pai eterno, está conosco. Obrigado, Jesus, por este estudo e abençoe cada um que acompanhou. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus vos abençoe. Até o próximo estudo.